Show de bola, muito bem. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Um assunto um pouco diferente do que eu costumo de falar, mas um assunto muito importante para o desenvolvimento de habilidades e capacidades. Quero falar sobre como você pode desenvolver as suas pérolas, ou seja, a maneira que Deus utiliza para desenvolver as nossas habilidades e capacidades e que poucas pessoas percebem. Sendo mais específico, muitas pessoas até percebem ou conseguem sentir essa maneira que Deus age, mas por não entender, por não ter o discernimento certo, elas acabam resistindo a esse agir de Deus, acabam ignorando esse agir de Deus. Consequentemente, é, continuam vivendo uma vida bem abaixo do que eles realmente poderiam alcançar. Não desenvolvem suas pérolas, passam uma vida inteira sem desenvolver habilidades importantes, essenciais, que poderiam fazer com que ela ajudasse outras pessoas, fazer com que elas fossem para um próximo nível. Então, nesse vídeo rápido, eu vou explicar para você em detalhes como funciona esse agir e como desenvolver essas pérolas. Combinado? Então vamos lá. Por que que eu... Pérolas, né? Se alguns de vocês reconhecem essa imagem, né? A imagem de uma ostra, né? De uma pérola formada dentro da ostra. Mas talvez algo que vocês não sabem ou não saibam é que a ostra, para formar esse tipo de pérola, ela passa por um sofrimento, por um longo sofrimento. Geralmente, e de maneira resumida, de maneira simplista, é quando entram ali grãos de areia dentro da ostra. E na tentativa de expulsar grãos de areia, ele acaba passando por meio que essa transformação dentro da ostra. Aquele grão de areia acaba virando ali na tentativa de expulsar o organismo invasor. Ela vai cobrindo aquela areia com meio que uma proteção e aquela proteção vai se formando a ostra. O grande ponto disso é que esse processo todo é um processo muito dolorido para a ostra. Se ela fosse ali, se ela falasse, ela estaria dizendo: pare com isso. Ela estaria dizendo: eu não estou aguentando isso, não estou aguentando essa dor. Eu quero que pare com isso agora, porque é um processo muito doloroso. Mas esse processo doloroso, depois de acontecer, depois de passar por esse processo, ele vira aquele grão de areia, vira ali uma linda pérola, né? E pérolas, vocês sabem que são coisas muito valiosas, tá? Pérolas são coisas que as mulheres aí utilizam como brincos, como colares, né? Então, uma pérola é algo muito valioso, ou seja, algo que foi criado depois de um processo doloroso, virou algo valioso. Do mesmo jeito, dessa mesma maneira, é o modus operandi que Deus age quando Ele quer desenvolver alguma capacidade em nós. Eu vou explicar isso em detalhes. Se você vê Isaías 64:8, diz o seguinte: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu, nosso olheiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Ou seja, alguns de vocês. Se você nunca viu um vaso do oleiro ali, né? A maneira que o oleiro faz o vaso, ele utiliza um modus operandi ali, um processo de modelagem. E Deus, ele nos molda é, dessa maneira. Ele, ele quer nos transformar, nos desenvolver através desse processo, que em muitos casos é doloroso. Então, gravem isso, tá? O processo que Deus vai te fazer passar em alguns momentos para te desenvolver, na maioria das vezes, sempre vai ser um processo um pouco doloroso, que vai te confundir. Em muitos casos você vai achar que é um problema, é um desafio, mas é uma maneira de te desenvolver. Fiquem ligados nisso.
tá? Deus é o moldador e nós somos a argila. Então, sempre pense nisso. Deus ele está a todo instante tentando te moldar, tentando te modelar. E esse processo de modelagem é um processo, meio que um processo ali que não é um processo simples. Ele vai vir disfarçado de alguns desafios e alguns problemas. Beleza? Qual que é o grande ponto disso? Que a maioria das pessoas, quando está nesse processo, eles não entendem. A maioria das pessoas, quando estão nesse processo, eles querem que parem. Eles oram para que parem. Eles oram para sair daquela situação. Eles oram para poder se livrar daquele karma. Eles intercedem. Sendo que aquilo ali foi Deus que colocou para te fazer crescer. Em outras palavras, não é sobre pedir para Deus resolver o problema. É sobre você crescer. É sobre o seu crescimento. É sobre a sua pérola. Em Romanos 8,18 diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, nós precisamos passar por sofrimentos, precisamos passar por momentos difíceis para que a gente consiga ter a glória de Deus, para que a gente consiga ver a glória de Deus revelada. Ou seja, o que que esse texto quer dizer? Você vai precisar passar por. Se você quer ver a glória de Deus, se você quer ver resultados na sua vida, se você quer ver o agir de Deus na sua vida, se você quer alcançar algo, você vai precisar passar por um certo sofrimento. E esse sofrimento, na maioria das vezes, ó, na maioria das vezes não é uma doença grave, não é acidente, não é um abuso, não é coisas totalmente extremas. Esse sofrimento, ele tem mais a ver com dizer não. Dizer não para quem? Dizer não para você mesmo. Dizer não para sua própria carne. Dizer não para as suas vontades carnais, os desejos que você sabe que querem, que tem mais a ver com o prazer, e um prazer imediato, um prazer pobre, um prazer da sua carne, do que é, as coisas do reino, as coisas de Deus. Então, é muito importante você entender isso. Às vezes esse é o maior sofrimento que as pessoas precisam passar, precisam resistir, precisam entender, precisam lutar contra isso. É a chave para passar nesses testes. Aliás, a chave é passar nos testes, né? A chave é passar nos testes. A chave é entender, é você identificar. Aí vamos lá. Vamos recapitular aqui o que eu disse até agora. Deus age como se fosse ali Deus para te desenvolver, para desenvolver as suas habilidades, para desenvolver as suas capacidades. Mas, Jadson, que tipo de habilidade é essa? Que tipo de capacidade é essa? Às vezes é você ser generoso, às vezes é você tratar uma pessoa, você sabe que precisa tratar bem, e que você está tratando ela mal, tratar as pessoas bem, às vezes é desenvolver paciência. Você sabe mais do que eu quais são as áreas que você precisa desenvolver as suas pérolas. Então, a maneira que Deus utiliza para desenvolver essas pérolas, geralmente, vem com situações de dificuldades. Se você é uma pessoa que precisa desenvolver paciência, não se surpreenda. Se você parar o seu carro atrás de todos os motoristas lentos da cidade, não se surpreenda se você tá ali numa fila e a fila não anda. Porque são essas coisas, são essas situações que estão sendo usadas. Acredite nisso, tá? Essas situações, das menores que você. Por mais menores que sejam, elas estão sendo usadas para desenvolver as suas pérolas. Beleza?
Então você precisa identificar, você precisa entender, você está entendendo? Eu acabei de te dar essa clareza. Você precisa agora identificar todas as situações da sua vida no dia a dia. E identificou a situação, agora para de lutar contra isso. Entende que é um processo. Passa no teste. Passa no teste. Para de resistir. Se Deus quer que você seja mais paciente, busca ser mais paciente. Se Deus quer que você trate uma pessoa bem, trate essa pessoa bem. Se Deus quer que você libere o perdão para uma pessoa, perdoe, mas não resista àquilo que Deus quer que você desenvolva. Combinado? Então é isso. A chave é passar nos testes, beleza? Assim você vai desenvolver as suas pérolas. Quero te fazer uma pergunta. Você está crescendo nos últimos 5 anos? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. O quanto eu estou crescendo nos últimos 5 anos? O quanto eu estou me desenvolvendo? Olha para os 5 anos que passou. Ó, vamos lá. Eu quero que você faça esse exercício mental, tá? Olha para os 5 anos que passou. Faça aí uma autorreflexão. Autoconhecimento é tudo, tá? Faça aí uma autorreflexão e, e comece a tentar reconhecer, comece a tentar identificar, comece a se responder se você está crescendo nos últimos 5 anos ou você está no mesmo lugar ou você ainda está ali, é, ou você está regredindo coisas que você não fazia, agora você está fazendo, coisas que você sabe que não deveria estar fazendo, você voltou a fazer. Então faça esse exercício mental, porque se você não está crescendo, alguma coisa está de errado, alguma coisa tem que ser mudada, pérolas têm que ser desenvolvidas na sua vida, beleza? Combinado? Então é isso. Espero ter deixado aí uma mensagem muito forte, uma mensagem que vai te ajudar aí na sua caminhada, na sua jornada, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e vá desenvolver as suas pérolas. Beleza? Tamo junto.